Boa tarde. Para resolvermos o problema das inundações em Petrópolis, só construindo piscinões. É alternativa, só não, é a alternativa tradicional, ok? E ali, mas o grande problema da cidade é que ela não tem área livre. Ela tem muito morro, como vocês podem ver, e ladeiras. Mas nós podemos dar um jeito disso. Podemos transformar esse limão em uma limonada. Como vocês estão vendo aqui, esse morro aqui é perto do centro. Ele fica atrás da antiga fábrica de tecidos, dali na Washington Luiz. Nós podemos construir essa linha vermelha aqui, seria um piscinão. Ele teria 815 metros de comprimento, altura 6,5 metros e largura 17 metros. Ou seja, seria uma linha de metrô, né? Essa linha pontilhada aqui, que vai até o Palácio de Cristal, seria o dreno, seria a descarga dele, tá? Seria por gravidade, não seria preciso bombeamento. Seria o primeiro piscinão no mundo feito com descarga por gravidade. O volume dele seria de 90 mil metros cúbicos, o equivalente a 5 piscinões da Praça da Bandeira no Rio. É muita coisa. Eu acredito que agora nós vamos resolver o problema das enchentes no centro da cidade. Esse piscinão, ele se fosse descarregado, ele todo cheio, até a altura ali, 6,5 metros, se fosse todo descarregado e com o rio Piabanha no nível mínimo, ele levaria mais de 2 dias para descarregar. Mas na prática na realidade vai ser um pouco mais. Mas é isso mesmo que a gente quer. A gente quer pouca saída e com uma vazão grande de entrada. Com isso, o que vai acontecer? A chuva vai acumular aqui dentro e vai retardar a onda de inundação. Vai tirar a inundação do centro e vai demorar para levá-la para mais adiante. Vai, Itaipava, Correias. É isso que a gente quer, certo? Esse piscinão, a entrada dele, aqui a captação seria aqui no rio Quitandinha, atrás da UPA, tá? E a entrada dele, essa curva aqui, seria de 40 metros. E esse risco aqui, esse X, seria a saída das pedras, né? Na hora que fizesse o túnel. E também depois seria onde ficaria o gradeamento, a retirada de lixo. Aqui, ali atrás da UPA, seria nessa abertura aqui. Ela começaria meio metro acima da cota do rio. A profundidade do rio ali, Quitandinha, geralmente é 15, 20 centímetros. Quando chegasse a meio metro, já era chuva. E essa entrada aqui começaria a captar. Seria muita água que seria captada, não é? E sairia pouca. É um tubo, como vocês viram, de 50 centímetros só. Então, essa água iria se acumulando dentro do reservatório. Seria um piscinão. Tá? Bom, e quanto custaria essa brincadeira? Para vocês terem uma ideia, esse reservatório aqui é o que sobrou de uma pedreira em São Paulo, lá no Morro do Butantã. Eles exploraram por bastante tempo. E ela tem 200 metros de diâmetro e 30 metros de profundidade. Ou seja, são 940 mil metros cúbicos. E eles representam uma dor de cabeça para a prefeitura. Por quê? A bandidagem joga carro aqui dentro. Carro roubado, claro. E cadáveres também. Então veja a dor de cabeça que é para a prefeitura postar isso, né? E outro caso, lá em São Paulo ainda, num outro piscinão que eles fizeram, de 900 mil metros cúbicos, 10 vezes maior que o nosso, que estão pretendendo fazer, custou 578 milhões. Então o nosso, de 90 mil, 10 vezes menos, a gente pode estimar que custe 60 milhões. Bom, e o nosso não vai ter energia elétrica, o de São Paulo vai ter. Então vamos supor que passa de 60 para 50. O nosso vai ser em rocha.
O lá de São Paulo é todo em terra. E essa rocha a gente pode vender. Ou seja, o nosso ainda passa de 50 a passar para 40 milhões. E eu vou mais longe. Hoje, devido a esse problema aqui, desse piscinão desse problema dessa pedreira no Butantã, hoje, para se abrir uma pedreira, tem que haver uma licença ambiental. E essa licença ambiental só é dada se tiver uma definição para o que vai ser feito com o buraco que vai ser deixado. Por exemplo, essa pedreira aqui, em Petrópolis, no Bing, no morro ali perto do Bing, ele está sendo explorado. Está sendo explorado. Eu acho que a prefeitura podia chegar perto do explorador, da pessoa que toma conta dela e falar, vem cá, se você parar agora e construísse uma pedreira lá atrás da fábrica de São Pedro, não é? Aí ele pode falar, 90 mil metros cúbicos é pouco, tá? Eu quero o dobro. A prefeitura podia dizer, tudo bem, a gente dá o dobro. A largura do nosso reservatório lá passaria de 17 para 34 metros. Eu não sei se cheguei a falar. O comprimento é 831 metros, a largura 17 e a altura 6,5 metros. Então é isso, eu acho que a gente... E depois que ele explorasse a pedreira, ia sobrar o quê? Uma caverna, não é? Essa caverna seria o quê? Seria o nosso piscinão. Vocês terem uma ideia, no Rio de Janeiro, nós temos piscinão escavado na rocha, de 50 mil metros cúbicos, ali no Morro de Cantagalo, na Lagoa. Por que não podemos fazer um de 90 mil? Não é? A China, ela reserva petróleo dentro de cavernas construídas dentro da rocha. Então nós podemos fazer um piscinão também. Não é? E dessa forma, eu acho que a gente pode ter até esse nosso piscinão de graça. Esse é o pulo do gato. Bom, ali na Coronel Veiga, a prefeitura projetou 7 reservatórios. Só que o volume deles é de 33 mil metros cúbicos. 1/3 do que seria o nosso. Tá? E projetou também, eu acho insuficiente. Isso só vai cobrir para uma chuva, só vai servir para uma chuva com retorno de 10 anos. Eu acho que ali eu proponho fazer uma galeria de diâmetro grande. 3, 4 metros de diâmetro, tá? Interligada ao rio. E lá na frente, faria o quê? Uma ligação com o piscinão de 90 mil metros cúbicos. Aqui está o morro, ó, que eu falei anteriormente. Tá? Ou seja, essa galeria aqui ia servir como reservatório de acumulação. O mesmo papel desse daqui, tá certo? E não atrapalharia o trânsito. Eu acho, a meu ver, seria uma grande vantagem. Na cidade, a gente poderia aproveitar agora e construir outros piscinões. Aonde? Em ruas que tivessem declive, em ladeiras, e terrenos baldios que tivessem um morro. A gente construiria o piscinão perpendicular à rua, tá? E para dentro do morro, o máximo que pudesse. Vamos supor um piscinão aqui de 4x4 e 100 metros de extensão, morro adentro. É claro que se der, né? Aqui a galeria na rua, com um conjunto de tampões, metade de um lado e a outra metade do outro lado. Eles ficariam, na época das chuvas, entreabertos, que nem uma boca de jacaré, tá? E protegendo eles, uma série de tapumes, tá? Para uma pessoa não cair aí dentro na boca de jacaré. E isso também não atrapalharia o trânsito. Eles ficariam, quando chegasse a época das chuvas, esses tampões seriam entreabertos, tá? Terminando a época das chuvas, eles seriam fechados e retiravam o tapume. E assim o trânsito não atrapalharia. Era fundamental que a rua fosse de mão única, né? Assim, a água de chuva caindo no piscinão, ele teria um dreno de pequeno diâmetro. Ou seja, estaria sempre saindo um pouco de chuva aqui pelo dreno, mas a maior parte ia ficar acumulada aqui. Ou seja, é a mesma filosofia. Vai retardar a onda de inundação na cidade, ok?
Sim, aí tem o problema do lixo. Aí como é que a gente evita isso? Na entrada, nós faríamos aqui na entrada, ó, das galerias, no teto do piscinão, nós construiríamos, nós instalaríamos pulsar, uma rede, um saco, na forma de pulsar, tá? E que depois da inundação, a gente retiraria e levaria para um local apropriado para tirar o lixo acumulado aqui, tá certo? E com isso a gente não entupiria o dreno, tá certo? Nós construiríamos para fazer um teste e veríamos como funcionaria, certo? Outro. Bom, depois a última etapa é o Morro da Oficina, como vocês estão vendo aqui. É um local que sempre atrai uma chuva, uma inundação, uma tormenta que eu nunca vi. Bom, o que a gente faria? Essa parte amarela aqui, essas duas partes amarelas, a gente construiriam bandejas em toda a perímetro, no perímetro do morro. Seriam duas bandejas. E abaixo delas construiríamos dois reservatórios escavados na rocha, subterrâneos, um vermelho e um azul. O vermelho, a saída dele, sairia para o Rio Platinado, e a entrada seria dessa calha de chuva aqui, tá? O segundo, azul, seria com essa segunda calha aqui. E o dreno, veja, esse dreno marrom aqui, ele passa dali do limite do município. Quando jogasse o dreno aqui, a água, depois da chuva, ela ia sair em Magé, tá? E lógico, ele só seria aberto esse registro daqui quando não tivesse chuva nem aqui, nem em Magé. E uma chuva que caísse em 2 horas, ele seria dimensionado, esse reservatório, para a chuva de 2 horas. É o tempo que dura uma tormenta. Mas para ser esvaziado em 1, 2 dias, ou quantos dias fosse preciso, desde que fosse uma vazão pequena, ok? Bom, então é isso que eu tinha a dizer, e eu gostaria de terminar com uma frase de Dom Quixote. Um sonho é apenas um sonho, mas se todos sonharem o mesmo sonho juntos, ele se tornará realidade. Obrigado.